O caçador de lobisomens do Ceará. Meu nome é Antônio, mas o povo me chama de O Caçador. Talvez você já tenha ouvido falar de mim, ou de alguém como eu, que atravessa o sertão à caça de criaturas que não deveriam existir. Naquela noite, o silêncio da roça parecia ainda mais denso do que o normal. Eu estava no meu quarto, com a luz da lamparina tremendo, quando ouvi pela primeira vez o uivo distante. Não era como os outros. Era um grito primitivo, um som que gelou até o ar. A velha benzedeira já tinha me alertado. Quando o lobisomem aparecer, não será só ele que virá. As histórias que os mais velhos contavam sobre o lobisomem do Ceará sempre estavam acompanhadas de um aviso, uma lenda esquecida que falava de uma noite em que o caçador se tornaria à caça. Mas como qualquer homem que respeita seu nome, eu não podia recuar. Tinha jurado que ninguém mais sofreria com aquelas feras. Mas naquela noite, algo mudou. A fera não estava apenas caçando, ela estava me chamando para um encontro que iria destruir não apenas a minha vida, mas tudo o que eu acreditava ser real. Aquele uivo que rasgava o ar naquela noite de lua cheia não era apenas um som qualquer. Era um chamado, um presságio de que algo muito mais antigo estava prestes a acontecer. Lembro-me de levantar da cama, a luz da lamparina tremendo nas minhas mãos suadas. Eu não deveria estar com medo, mas ali, naquele silêncio profundo do sertão, algo me dizia que essa noite não seria como as outras. A poeira do chão parecia formar uma camada grossa sob meus pés, como se o próprio sertão estivesse me observando, esperando. Desci para a varanda e encarei a estrada em direção à mata. O vento soprou forte, gelado, trazendo um cheiro estranho, algo que não fazia parte do cheiro habitual da terra. Era um odor metálico, como sangue velho misturado com o cheiro da chuva que não caía há meses. O vento levou uma folha seca até meus pés, mas o que mais me chamou a atenção foi a sombra que passou rapidamente, cruzando a estrada. Não era uma sombra comum. Era larga, como se fosse de um animal, mas não um animal qualquer. Um lobo, grande demais para ser natural. Olhei para a espingarda na parede e pensei no que o velho Domingos, o caçador da vila, me havia dito semanas antes, enquanto tomávamos uma cachaça na taberna. Quando o lobisomem se aproxima, o medo não está só em seu uivo, mas naquilo que ele traz com ele. É uma maldição que vai além do sangue, além da carne. Aquela noite não seria apenas sobre caçar uma criatura. Estava claro naquele instante que o lobisomem era só uma fachada para algo muito mais profundo. Algo que eu jamais imaginara. Meus passos hesitaram por um momento, mas o orgulho, a velha vontade de enfrentar o impossível, me empurraram para fora de casa. O sertão parecia me desafiar. Quando pisei na estrada, senti a terra fria contra meus pés descalços e o silêncio, como um manto pesado, se estendeu. O único som era a minha respiração ofegante e o uivo que agora parecia mais próximo, mais forte. Eu sabia que precisava agir, mas uma parte de mim estava presa àquela sensação, aquele medo que se instalou em meu peito. À medida que me aproximava da mata, a luz da lua iluminava com força o caminho à minha frente, mas o bosque à minha esquerda estava imerso em escuridão. Cada passo que dava parecia aumentar a distância entre mim e o mundo que eu conhecia. O sertão estava me engolindo como um túnel sem fim, e eu sentia a presença da criatura mais do que nunca. Algo estava observando. Foi então que vi a primeira pista, uma pegada profunda na terra batida, larga demais para ser de qualquer animal comum. Olhei em volta, a tensão crescendo. Eu estava sozinho agora, sem mais ninguém ao meu lado para me ajudar, para me proteger. Aquelas pegadas eram minha única guia. Mas o que me aterrorizava não era a criatura à minha frente, mas o que poderia estar à espreita nas sombras. Algo que eu ainda não conseguia compreender. O uivo soou novamente, desta vez mais alto e mais
perto. Era impossível negar que aquilo não era normal. Estava claro, eu não era o único caçador nesta história. O vento cortava meu rosto com uma intensidade inumana. Aquelas árvores que pareciam tão comuns durante o dia, agora se transformavam em sombras ameaçadoras, como se quisessem engolir cada pedacinho de luz da lua. A cada passo que eu dava, o chão de terra ressoava com um som abafado, como se o sertão estivesse tentando me alertar para o perigo. Mas eu não podia mais voltar. A voz que sussurrava em minha mente me dizia que eu estava no caminho certo. Mas o medo se infiltrava a cada segundo, me paralisando por instantes. O uivo se repetiu mais uma vez, mas desta vez não era apenas um som distante. Ele vinha de dentro da mata, onde a escuridão parecia ser densa demais para qualquer ser humano enxergar. Meu corpo gelou, mas continuei caminhando. Sabia que a única maneira de confrontar aquela criatura era seguir adiante, não importa o quão assustador fosse o que me aguardava. A primeira coisa que encontrei foi o cheiro. Não era mais o cheiro metálico que eu sentira antes. Agora havia algo diferente no ar, algo mais doce, mais intenso, mas também mais envenenado. Um cheiro de terra encharcada, de algo que morre e volta à vida. Algo que não deveria estar ali. A terra sob meus pés agora estava mais escorregadia. E ao olhar para baixo, vi que as pegadas de lodo ainda estavam ali. Mas agora elas estavam mais profundas, mais recentes. A besta não estava apenas caminhando, ela estava caçando, e eu era o alvo. Meu coração acelerou. Uma sensação de déjà-vu me invadiu. Eu já tinha sentido aquilo antes, mas não sabia onde. Era como se eu estivesse sendo puxado por uma força invisível, como uma maré que, sem aviso, me arrastava para longe de tudo o que eu conhecia. Mas então algo se destacou. Entre as árvores, no meio da escuridão, uma luz fraca apareceu. Não uma luz natural, mas algo que parecia emanar de dentro da floresta, pulsando, como se a própria mata estivesse respirando. Eu me aproximei, cada passo mais tenso que o anterior, até que finalmente vi o que estava causando aquela luz. Um pequeno altar, quase escondido pelas raízes das árvores. Sobre ele estava uma vela vermelha, derretendo lentamente, deixando o parafuso escorrer para a pedra fria abaixo. Ao redor do altar haviam objetos antigos, pedras com símbolos entalhados, penas de aves desconhecidas e o que parecia ser um pedaço de pele de algum animal. Não era só um altar qualquer, era um ritual, e ele estava aqui no meio do sertão me chamando. O uivo cessou abruptamente e eu sabia que a fera estava próxima. Eu podia sentir seus olhos me observando, espreitando nas sombras. Era como se a presença do altar tivesse despertado algo mais, algo ancestral. A bestialidade do lobisomem parecia pequena diante da força que eu agora sentia. Algo mais profundo estava sendo chamado. À medida que me aproximava do altar, algo começou a brilhar no chão. Era um amuleto, caído entre as pedras, com o símbolo de um olho aberto, feito de ossos entrelaçados. Olhei para ele e, por um momento, tive a certeza de que o lobisomem não era o único ser a me caçar. Havia algo mais, algo que controlava tudo. Quando eu toquei o amuleto, o chão sob meus pés tremeu levemente. Algo estava despertando. De repente, uma sombra se projetou da escuridão, e o uivo que se seguiu foi tão próximo, tão estridente, que meus ossos pareciam vibrar. A fera estava à minha porta, mas eu não podia mais recuar. O que, quer que tivesse me chamado até aqui, não iria me deixar sair. O lobisomem, agora, era apenas uma marionete em mãos muito mais poderosas. O chão se abriu, revelando uma caverna escura e úmida. Eu sabia que era lá que ela estava, a criatura que havia destruído tantas vidas. Mas algo dentro de mim já sabia que não era mais apenas sobre caçar. Era sobre se entregar àquele desconhecido. A fera não era a ameaça final, não mais. Agora, eu tinha que enfrentar o que estava além dela.
no fundo da caverna, eu poderia ouvir o som de algo se movendo. Não era mais o uivo do lobisomem. Era algo mais profundo, mais antigo. Algo que falava em um idioma que os humanos nunca deveriam ouvir. A fera estava apenas começando a mostrar sua verdadeira face. A caverna era mais fria do que eu imaginava, e a umidade no ar parecia pesada, como se o próprio ambiente estivesse respirando. O silêncio era absoluto, mas o eco de meus passos se espalhava pelo espaço escuro, como se algo estivesse me observando de cada canto. As paredes da caverna eram cobertas por um mofo espesso, quase viscoso, e as sombras dançavam nas pedras como se estivessem vivas. Era um lugar que ninguém deveria pisar, e, no entanto, aqui estava eu, preso por uma força que não conseguia mais entender. Eu continuei avançando cada vez mais fundo, até que, finalmente, uma luz fraca apareceu à frente. Não era luz de lanterna, não era luz de vela. Era algo mais, algo que parecia vir do próprio centro da terra, uma luz pálida e sobrenatural que iluminava o fundo da caverna, onde uma figura estava parada. Era alta, encapuzada, com uma silhueta que parecia humana, mas ao mesmo tempo não era. A figura estava de costas para mim, e seus ombros tremiam, como se estivesse esperando por algo. A sensação de medo me paralisou. Eu sabia que aquela entidade não era o lobisomem, mas era algo que havia trazido a criatura à minha porta. A presença daquela figura me fazia sentir como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo para sempre. O lobisomem, agora, parecia uma criança diante do que estava por vir. Quando a figura se virou lentamente, eu quase caí para trás. Seus olhos eram completamente negros, sem uma centelha de vida, como dois abismos que pareciam sugar toda a luz da caverna. Seu rosto estava coberto por um manto, mas a pele era pálida e sem vida, como se tivesse sido tirada de uma escultura em mármore. Mas o mais estranho de tudo eram suas mãos, longas e finas, com dedos que se curvavam para fora em ângulos impossíveis. Não era humano, não era sequer um ser da terra. Você chegou, disse a figura, a voz gélida como um sussurro vindo das profundezas do inferno. Você é o escolhido, o próximo. Aquelas palavras me gelaram até os ossos. Eu sabia que a criatura diante de mim não era uma simples feiticeira ou espírito. Era algo muito mais antigo, algo que vinha de um tempo que os homens haviam esquecido. Um ser que controlava o lobisomem, e talvez até mais do que isso. Você está aqui para caçar, mas você não sabe o que está caçando, a figura continuou, com um sorriso torto que parecia não ter emoção alguma. A besta não é a verdadeira ameaça, Antônio. Ela é apenas um sinal. Você está caçando a si mesmo. Eu não sabia o que aquilo significava, mas uma sensação de angústia começou a crescer dentro de mim. O lobisomem, que eu pensava ser o fim da história, era apenas o começo. A verdadeira ameaça estava diante de mim, e eu não sabia se estava preparado para enfrentar algo que ia além do simples terror de uma criatura. Eu fiz um pacto com a besta, disse a figura, mas não é ela quem manda aqui. Você deve fazer sua escolha, Antônio. Se você não seguir o que o destino traçou para você, tudo o que você ama será destruído. Eu respirei profundamente, tentando processar as palavras daquela entidade. Meu corpo tremia, mas não era o medo de um lobisomem que me fazia hesitar. Era o medo de perceber que havia algo muito maior em jogo, algo que eu não compreendia, mas que estava intimamente ligado à minha própria alma. A entidade deu um passo à frente e eu pude ver mais detalhes do seu rosto. A pele parecia ressecada, como se fosse feita de uma substância que não fosse humana. Seus olhos negros brilhavam, e eu sabia que o que estava diante de mim não era apenas uma ameaça sobrenatural. Era uma força que havia existido desde o início dos tempos, controlando não apenas a besta, mas todas as coisas que nós chamamos de monstros. Você acha que é o caçador, Antônio? Ela sussurrou, mas está sendo caçado. E então, de repente,
A caverna inteira começou a tremer. As paredes ralaram com o som de pedras se movendo e eu senti o chão sob meus pés se abrir, como se o próprio inferno estivesse tentando me engolir. A figura deu um passo para trás e no momento em que a luz da caverna se apagou completamente, ouvi o uivo do lobisomem mais uma vez. Mas agora era diferente. Não era apenas um uivo de fome. Era um uivo de chamado. Um chamado para o abismo. O momento que eu temia estava prestes a acontecer. O lobisomem já não era o meu maior problema. Ele era apenas um dos muitos monstros que estavam prestes a me devorar. O som do uivo do lobisomem era agora uma orquestra de dor e desespero, ecoando pelas paredes da caverna, reverberando no fundo do meu peito. Não era um uivo comum, mas um chamado, um clamor que parecia arrastar a minha alma para a escuridão. A sensação de estar sendo observado intensificou, como se os olhos da criatura já estivessem sobre mim, prontos para me devorar. Eu sabia, naquele instante, que minha jornada não se tratava apenas de caçar a fera. O que havia começado como uma simples caça se transformara em um destino cruel, e eu era o peão nessa roda implacável. A entidade diante de mim sorriu novamente, mas não era um sorriso de triunfo. Era um sorriso vazio, como o reflexo de algo que já havia perdido sua humanidade. Você sente, não é? Ela sussurrou, sua voz agora mais baixa, mas com um poder inumano que se infiltrava em cada palavra. O lobisomem não está aqui para matar você, Antônio. Ele está aqui para mostrar o que você deve se tornar. Aquilo me deixou paralisado. Eu sentia o peso de suas palavras, mas a verdade por trás delas ainda me escapava, como areia entre os dedos. O que a criatura estava insinuando? O lobisomem, aquela besta que eu perseguia com tanto fervor, não era o verdadeiro inimigo? O que mais estava em jogo? Minha mente começou a girar. Eu havia vivido a minha vida com um único propósito: caçar. Mas agora parecia que estava caçando algo que não deveria existir. Algo que estava além de mim, além do que qualquer homem poderia entender. A besta é apenas a representação, continuou a entidade, seus olhos brilhando em um tom de cinza profundo, como se houvesse uma chama sombria dentro deles. Ela é o reflexo da maldição que paira sobre sua vida. O que você busca não é a morte do lobisomem, Antônio. O que você busca é a libertação de sua própria alma. Estavam bambas. Minhas pernas... Eu sabia que havia algo profundo demais nas palavras daquela criatura, algo que não conseguia compreender. A caverna parecia se estreitar à minha volta, e a pressão aumentava, como se o sertão inteiro estivesse se comprimindo sobre minha cabeça. Eu precisava de respostas, mas ao mesmo tempo temia saber o que elas realmente significavam. Você foi escolhido, disse a figura com uma calma assustadora. E como todo escolhido, você deve pagar o preço. Sua alma, Antônio, está ligada àquilo que caçamos, àquilo que tememos. Aquelas palavras ecoaram em minha mente e a visão da caverna, da figura, do lobisomem, tudo começou a se misturar. Era como se o mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo e eu fosse o único que ainda tentava encontrar o chão. Mas agora o chão estava desaparecendo. O sertão, a roça, a minha casa, tudo parecia se dissolver em um véu escuro. Eu não sabia mais em quem confiar. Não sabia mais em que acreditar. De repente, uma sensação de vertigem tomou conta de mim. O chão se abriu e eu caí por um abismo sem fim. O ar ficou mais espesso, mais denso, e o som do uivo foi substituído por uma risada estranha, inumana, que parecia vir de todos os lados. Você está começando a entender, Antônio, disse a entidade, sua voz agora em um tom sussurrante. O lobisomem é a sombra do seu próprio medo. Ele é a imagem de tudo o que você tem medo de se tornar. Eu não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real. A caverna, a figura, o lobisomem,
Tudo se misturava em um emaranhado de visões e sons. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava alerta, buscando respostas, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a cada resposta que eu pensava ter encontrado, mais perguntas surgiam. Finalmente a escuridão ao meu redor começou a se dissipar, mas não de uma forma normal. A luz que surgia não era a luz da lua, mas algo mais sombrio, algo que iluminava não o caminho à frente, mas as sombras do meu próprio passado. Eu vi meu próprio reflexo nas paredes da caverna, mas não era eu. Era uma versão distorcida, uma versão de mim que eu jamais quis enxergar. E então, como se uma maré de caos tivesse invadido a caverna, uma figura apareceu diante de mim, mais próxima do que nunca. Era o lobisomem. Mas ele não estava apenas ali para me caçar. Ele estava ali para me ensinar algo, algo que eu não queria aprender. Ele deu um passo à frente e eu pude sentir a tensão em cada fibra do meu corpo. A criatura estava a poucos metros de mim agora, mas havia algo mais, algo além dela que eu ainda não compreendia. O lobisomem estava agora à minha frente, seu corpo monstruoso se movendo com uma graça sinistra. Seus olhos, negros como a noite mais profunda, fixaram-se nos meus. E por um momento, tudo o que eu consegui sentir foi um arrepio gelado que percorreu cada centímetro da minha pele. Não era apenas o medo da besta que me dominava, mas a sensação de que algo mais estava em jogo, algo que eu não poderia escapar. Não importava o quanto corresse. A criatura olhou para mim e, em vez de atacar, permaneceu parada, quase como se estivesse esperando. Eu sentia a presença dela, o peso de sua existência, e por mais que tentasse, não conseguia desviar o olhar. Era como se seus olhos tivessem o poder de me hipnotizar, de me prender em uma realidade onde o tempo não existia. Você se vê em mim, não é? A criatura disse, sua voz rouca, como o vento cortante que atravessava a terra seca do sertão. Você me caçou por tanto tempo, mas agora eu sou a última coisa que você deve temer. O verdadeiro monstro não está mais em mim. Ele está dentro de você. Essas palavras me acertaram como um soco no estômago. A confusão tomou conta de mim, como um turbilhão. O lobisomem, aquele ser que eu havia perseguido por tantos anos, estava agora me dizendo que ele não era o verdadeiro inimigo. O que isso significava? O que mais estava acontecendo além daquilo que eu tinha visto, ouvido e acreditado por toda a minha vida? Antes que eu pudesse reagir, o lobisomem deu um passo à frente, seu corpo se tornando uma sombra gigantesca. Seus dentes afiados brilharam à luz fraca que ainda iluminava a caverna, mas algo nele estava diferente. A criatura parecia menos ameaçadora agora, como se estivesse se transformando em algo mais. Eu não sou o monstro, Antônio. Você me criou, disse ele, as palavras saindo de sua boca como um grito abafado. A besta que você caçou por toda a sua vida é apenas um reflexo das suas próprias inseguranças, dos seus próprios demônios. Você está me caçando porque não quer encarar o que está dentro de si. Eu não sabia mais o que pensar. As palavras da criatura reverberavam dentro de mim, mas eu não conseguia entender. Como assim? A besta era um reflexo de mim. Eu a havia caçado, eu a havia enfrentado para proteger minha aldeia, minha família, para limpar o sertão das sombras que ele trazia. O que ele queria dizer com isso? Com as pernas trêmulas, dei um passo para trás, tentando afastar a sensação de que algo dentro de mim estava começando a fazer sentido, algo que eu havia evitado por toda a minha vida. Você acha que me matou com sua espada, mas a verdade é que me mantém vivo em cada pedaço do seu medo. E até que você enfrente isso, Antônio, até que você me enfrente dentro de si mesmo, eu nunca vou morrer. As palavras da criatura soaram como uma sentença de morte, mas não era o meu corpo que estava em perigo. Era minha alma. O lobisomem não era apenas um ser físico, uma besta amaldiçoada. Ele era o reflexo das minhas próprias fraquezas, dos meus próprios medos, dos meus próprios traumas que eu tinha empurrado para o fundo da minha mente.
A caçada que eu havia começado para exterminá-lo não era uma caçada a uma criatura, mas uma caçada a mim mesmo. O uivo distante do lobisomem ecoou pela caverna, mas agora ele não parecia mais ameaçador. Era apenas um som que me lembrava de quem eu realmente era, de quem eu havia me tornado. Eu não sabia mais se eu queria caçar a criatura ou se queria entender a verdade que ela me oferecia. A caverna, que antes parecia ser o epicentro do meu medo, agora parecia se dissolver ao meu redor, dando lugar a uma visão mais profunda do que eu estava enfrentando. O que o lobisomem estava tentando me mostrar? O que ele queria que eu entendesse? É hora de escolher, Antônio. Você vai continuar caçando o que está fora de si ou vai encarar a verdade dentro de você? Eu respirei fundo e pela primeira vez senti uma paz estranha, uma calma que não vinha de uma vitória física, mas de algo mais profundo, algo que eu havia evitado durante toda a minha vida. Eu sabia o que precisava fazer. A fera não era o monstro, eu era. A caverna estava em silêncio agora, como se o próprio sertão tivesse se calado para ouvir o que estava prestes a acontecer. Eu fiquei ali, parado, encarando a criatura que antes parecia ser o grande monstro da minha vida. Mas agora, com as palavras dela ecoando em minha mente, eu via que o verdadeiro monstro não era aquela besta selvagem, mas o medo, as culpas e os fantasmas do meu passado que eu tentava esquecer. O lobisomem, ou o que restava dele, olhou-me com uma expressão que parecia quase de compaixão. Não era o olhar de uma fera, mas de um ser que sabia mais sobre mim do que eu sabia sobre mim mesmo. Ele deu um passo para trás, como se me concedesse o espaço necessário para entender a magnitude daquilo que estava diante de mim. Você sempre me viu como o fim, Antônio. Mas você é que tem sido o seu próprio fim, disse o lobisomem, sua voz mais suave agora, como se estivesse cansado de lutar contra algo que estava além de suas garras. Eu sou apenas um reflexo, o espelho daquilo que você se tornou. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Eu sabia que, de alguma forma, ele estava certo. A fera nunca foi o meu maior inimigo. Eu era o monstro. Eu era o caçador que se perdeu na busca por algo externo, sem perceber que a verdadeira batalha era interna. Eu havia passado toda a minha vida tentando apagar o medo e a dor, tentando eliminar as sombras que habitavam meu coração, sem perceber que essas sombras estavam dentro de mim o tempo todo. Meus olhos se fixaram na figura do lobisomem e, pela primeira vez, não vi uma besta. Vi um espelho, uma versão distorcida de quem eu havia me tornado. Uma criatura que fora forjada pelas minhas próprias inseguranças, pelos meus próprios traumas. Eu era o caçador, mas agora eu era também o caçado. O que restava de mim, então? Eu era um homem quebrado, um homem marcado pela dor e pela perda. Mas agora eu tinha uma escolha. O lobisomem estava diante de mim, não para me destruir, mas para me mostrar o que eu precisava enfrentar. A mim mesmo. A criatura não era a maldição. A maldição era a minha incapacidade de encarar minhas próprias sombras. Eu sou a besta dentro de você, Antônio, disse o lobisomem, seus olhos brilhando com uma intensidade quase humana. E você tem o poder de me destruir, não com sua faca, mas com sua aceitação. Se você aceitar a escuridão dentro de si, ela deixará de ter poder sobre você. Eu me senti fraco, minha coragem se desvanecendo, mas, ao mesmo tempo, uma força nova começou a surgir dentro de mim. Uma força que eu nunca soubera que tinha. Eu olhei para o lobisomem, não com medo, mas com compreensão. O que ele me oferecia não era uma luta contra uma criatura monstruosa, mas uma luta contra a versão mais sombria de mim mesmo. Eu não precisava mais lutar com as sombras que habitavam a minha alma. Eu precisava aceitá-las. Com a respiração pesada, dei um passo para frente. Não para matar o lobisomem, mas para abraçar o que ele representava. Ele não era o fim da minha jornada.
Ele era o começo de algo novo, algo que eu ainda não compreendia completamente, mas que sabia que precisava fazer. Quando estendi a mão em direção à criatura, ela se afastou lentamente, como se estivesse me permitindo tomar a última decisão. Eu olhei para o chão, onde o amuleto de ossos ainda estava caído, e o peguei nas mãos, sentindo seu peso, sua conexão com algo muito mais antigo do que eu poderia imaginar. Eu sou você, Antônio. O lobisomem disse pela última vez, sua voz agora desaparecendo nas sombras. E você sou eu. Juntos somos invencíveis. Naquele instante, a caverna pareceu se dissolver ao meu redor e eu fui consumido por uma luz forte e dourada. Quando a luz se apagou, eu estava de volta à estrada deserta, onde tudo havia começado. Mas algo havia mudado dentro de mim. Eu não era mais o homem que eu fui quando comecei essa jornada. Eu era algo novo, algo mais forte, algo mais inteiro. A lua cheia brilhava no céu, e o vento quente do sertão acariciava meu rosto. Eu sabia que o lobisomem ainda estava lá, em algum lugar, mas agora ele não era mais um inimigo. Ele era parte de mim. Ele era o reflexo das minhas sombras, das minhas fraquezas, e agora ele era minha força. E ao olhar para o horizonte, senti que minha jornada não havia terminado. Ela apenas começava. Sob a luz da lua, somos todos caçadores do desconhecido. Somos todos parte daquilo que tememos. Mas é só quando olhamos para dentro de nós mesmos que podemos realmente nos libertar. Se você chegou até aqui, comente Luz da Lua para provar que é parte da nossa alcateia.